Eu a vi rindo com as amigas no terraço do café em Belém, o sol de Lisboa batendo forte nas pastilhas azulejos, e as palavras saíram dela como veneno doce. Ele é o meu patrocinador perfeito. Meninas, paga tudo e não pergunta nada. Meu coração parou, mas meu rosto não tremeu. Naquele instante, jurei que o amor que eu construí com suor e noites em claro viraria uma armadilha de ferro, e ela nem saberia quando o chão ruiria debaixo dos saltos dela. E se o inferno for real, que ela dance nele sozinha, eu só queria vê-la cair, pedaço por pedaço, enquanto eu sorria como um noivo perfeito. O ar de Lisboa naquele verão de 2025 era pesado, carregado com o cheiro de mar e pastel de nata queimado, mas para mim, era só o peso das correntes invisíveis que eu mesmo forjara ao redor de nós. Eu me chamo Miguel, 38 anos, engenheiro civil que passara a vida erguendo pontes sobre o Tejo, acreditando que podia construir algo eterno com Inês. Nós nos conhecemos há 3 anos, num concerto de fado em Alfama, onde sua voz rouca cantando Estranha Forma de Vida me acertou como uma maré alta. Ela era 32, designer gráfica freelance, com cabelos castanhos ondulados que caíam como cascatas sobre os ombros, e olhos verdes que prometiam tempestades quietas. Eu a vi pela primeira vez dançando devagar entre as mesas apertadas, o vestido vermelho colado ao corpo como uma segunda pele, e pensei, esta é a mulher que vai me fazer esquecer as noites solitárias em canteiros de obra. Mas naquela tarde no Café Pastéis de Belém, tudo desmoronou. Eu chegara cedo, com um buquê de rosas brancas na mão, o tipo de gesto que ela adorava, porque eu sabia que as rosas brancas simbolizavam pureza, e eu ainda acreditava nisso para nós. O terraço estava lotado de turistas, risadas e quando contra as paredes amarelas, e eu me aproximei devagar, querendo surpreendê-la. Inês estava de costas para mim, de short jeans curto e blusa solta, gesticulando animada para Sofia e Carla, suas amigas de sempre, que bebiam imperial geladas. Meninas, olhem para isto, disse ela, erguendo a mão esquerda para mostrar o anel de diamante que eu comprara em joalheria na Baixa, um solitário de 2 quilates que me custara 3 meses de bónus. Ele é o meu patrocinador perfeito. Paga tudo e não pergunta nada. Casa em Cascais, viagens a Paris, e eu só preciso sorrir e abrir as pernas de vez em quando. As palavras bateram em mim como um soco no estômago, mas eu não me movi. Fiquei ali, escondido atrás de uma coluna de azulejos pintados com cenas de navegadores, o buquê murchando na minha mão suada. Patrocinador. A palavra ecoava na minha cabeça como um eco distorcido de fado, rouca e acusadora. Eu, que trabalhava 14 horas por dia para erguer arranha-céus em Oeiras, que poupava cada cêntimo para dar a ela o mundo que merecia, ou assim eu pensava. Patrocinador. Como se eu fosse um benfeitor anónimo, um idiota com carteira aberta e coração cego. Sofia riu, um riso agudo que cortou o ar, e inveja pura. Inês. Onde arranjaste um assim? Eu ainda estou presa no ex que me devia 500 euros. Carla acenou com a cabeça, bebendo um gole, sorte a tua. Mas cuidado, miúda, estes tipos, patrocinadores, acabam por querer o controle total. Eu devia ter entrado ali e gritado, ou atirado o buquê na cara dela, mas algo dentro de mim, talvez o engenheiro que calcula cada viga antes de ela cair, me parou. Em vez disso, dei meia volta, o coração martelando como um compressor em obra, e caminhei até ao Tejo. O rio corria preguiçoso sob o sol de meio-dia, barcos de turistas balançando como brinquedos, e eu me sentei num banco de pedra, olhando para o horizonte onde o Cristo Rei vigiava de Almada. Patrocinador. A palavra queimava, desenterrando memórias que eu enterrara fundo, o pai que me abandonara com 10 anos, deixando a mãe a limpar casas em Benfica para nos sustentar, as noites em que eu comia pão seco para pagar a faculdade de engenharia no IST. Eu construíra tudo do zero, sem patrocinadores, sem atalhos. E agora, Inês, a mulher que eu ia casar em 3 meses, num casamento em Sintra com vista para os palácios, me via como um caixa automático com pernas. Decidi ali, sob o sol impiedoso, que não ia explodir. Explosões destroem tudo, deixam destroços. Eu ia minar, devagar, como erosão no rochedo da costa vicentina. Ia agir em silêncio, deixando-a construir o castelo dela sobre areia movediça. Levantei-me, atirei as rosas no rio, viram nada como folhas mortas, e voltei para casa. O nosso apartamento encheado era um ninho de luxo que eu pagara integral, paredes brancas com quadros de artistas lisboetas, cozinha aberta com ilha de mármore carrasco, e o quarto com vista para o castelo de São Jorge. Entrei sem barulho, troquei de roupa por um fato cinzento impecável, e quando ela chegou, 2 horas depois, com o cheiro de pastel ainda no cabelo, eu sorri como se o mundo fosse perfeito. Amor, onde estavas? Trouxe-te o teu favorito, disse ela, estendendo uma caixa de pastéis, os lábios pintados de vermelho curvando-se num beijo que eu aceitei, frio como mármore. Estava no escritório, reunião com o cliente de Oeiras. Mas agora sou todo teu. Ela riu, alheia, e foi para o chuveiro, enquanto eu me sentava na varanda com um copo de vinho verde, planeando o primeiro passo.
Silêncio não é ausência, é a arma mais afiada. Naquela noite, enquanto ela dormia ao meu lado, o peito subindo e descendo em ritmo calmo, eu peguei no telemóvel e comecei a pesquisar, como rastrear mensagens do WhatsApp sem ser detectado. Lisboa dormia lá embaixo, luzes piscando como estrelas caídas, e eu sentia o primeiro gosto de vingança, amargo, mas viciante. Os dias seguintes foram uma dança de máscaras. De dia, eu era o noivo dedicado, marquei o fato para o casamento na alfândega do Fado, provei o menu com bacalhau à brás e percebes grelhados, e até contratei um violinista para tocar Amália Rodrigues na cerimónia. Inês brilhava, postando stories no Instagram com hashtags como Noiva Perfeita em Lisboa Amor, as amigas a curtir e comentar corações. Mas à noite, sozinho no escritório improvisado no quarto de hóspedes, eu mergulhava no submundo digital. Instalei um app de monitorização no telemóvel dela, um truque simples, troquei-o por uns minutos enquanto ela tomava banho, fingindo ajustar o carregador. O app era discreto, um spyware português barato comprado num site obscuro de Braga, e em 24 horas, as notificações começaram a pingar no meu laptop, conversas com Sofia, fotos de lingerie que ela mandava para aprovações, e, o pior, mensagens para um tipo chamado Rui, um amigo de Porto que ela mencionava como o que me faz rir de verdade. Rui, o Miguel é um santo, mas aborrecido que se farta. Ontem pagou a conta da Sephora sem pestanejar. Patrocinador top, escreveu ela numa noite, enquanto eu fingia dormir ao lado. O ciúme não era só raiva, era uma lâmina que cortava fundo, expondo as veias da minha alma. Eu imaginava Rui, provavelmente um playboy de 30 anos, com barba aparada e carro desportivo, daqueles que pululam nos bares do bairro alto. Mas não confrontei. Em vez disso, comecei a documentar, screenshots, datas, horários. Criei uma pasta no Drive encriptado chamada Verdade, e cada ficheiro era um tijolo na muralha da minha sanidade. Uma semana depois, veio o primeiro teste. Inês sugeriu um fim de semana em Troia, para relaxar antes do stress do casamento. Eu concordei, aluguei uma vila com piscina infinita virada para o Atlântico, e levei garrafas de moscatel de Setúbal. Lá, sob o sol escaldante da península, ela se bronzeava de biquíni, o corpo esguio reluzindo óleo, e eu fingia ler um livro sobre arquitetura sustentável. Mas o telemóvel dela vibrou numa tarde, e eu vi o ecrã acender. Saudades tuas, Rui. O patrocinador está a dormir a sesta. Manda foto da tua praia. Meu estômago revirou, mas sorri quando ela se virou. Queres um mergulho, amor? Nadámos juntos, as ondas batendo nas pernas, e à noite, fizemos amor com a ferocidade de quem ignora abismos. Ela gemeu o meu nome, cravando unhas nas costas, e eu pensei, goza enquanto podes, Inês. O mar leva tudo, devagarinho. De volta a Lisboa, o plano ganhou forma. Eu contactei um advogado discreto em Restelo, um tipo chamado António que lidara com divórcios de executivos, confidencialidade absoluta, garantiu ele num café sem câmaras. Expliquei a situação sem detalhes emocionais, só fatos, bens em meu nome, pré-nupcial que eu insistira em assinar, graças a um instinto que agora me salvava. Pode anular o casamento sem ela levar um tostão? Perguntei. Ele assentiu, olhos frios atrás das lentes, sim, mas precisa de provas irrefutáveis de infidelidade ou fraude. E lembre-se, vingança é um fogo que queima os dois lados. Eu ri baixo, eu sei construir pontes, doutor. E sei quando demolir. Enquanto isso, a vida seguia o script dela. Jantares com as amigas em Cais do Sodré, onde ela se queixava do stress do casamento, e elogiava o quão generoso o Miguel é. Eu ouvia pedaços pelas gravações do app, sim, ele gravava áudio agora, voz e quando no meu ouvido como fantasmas. Sofia, ele não suspeita. Inês, suspeitar. Ele adora-me. É o sonho de qualquer mulher, casa, estabilidade, e eu livre para diversões. Carla, cuidado, Inês. Os homens assim não perdoam. Mas ela ria, um riso que agora me soava falso como ouro folheado. O turning point veio numa noite chuvosa de setembro. Lisboa encharcada, o elétrico 28 rangendo nas ruas molhadas, e eu recebi uma notificação, localização partilhada. Inês estava num bar em Bairro Alto, não o que combinámos, mas um antro de rock alternativo chamado O Buraco. Esperei até à 1 da manhã, quando o telemóvel dela morreu, eu sabotara a bateria remotamente, um truque do app, e então liguei para Sofia. Onde está a Inês? Estou preocupado. Sofia, bêbada, gaguejou o endereço. Cheguei lá de táxi, chuva batendo no casaco, e espreitei pela janela embaçada. Lá estava ela, dançando colada a Rui, alto, moreno, com tatuagens nos braços, beijando o pescoço dela enquanto as luzes estroboscópicas piscavam. Meu punho cerrou-se no vidro, mas respirei fundo. Tirei fotos com o telemóvel, ângulos perfeitos, timestamps irrefutáveis. Não entrei.
Voltei para casa, molhado até aos ossos, e dormi no sofá, sonhando com o Tejo a engolir navios inteiros. Ao amanhecer, ela chegou, cheiro a gin e culpa, tropeçando na porta. Amor, desculpa, saí com as meninas e perdi a noção do tempo. Eu levantei-me, seco como um deserto, e abracei-a. Tudo bem, Inês. Vai descansar. Amanhã temos prova do vestido. Ela beijou-me, aliviada, e eu senti o gosto da sua traição na boca. O silêncio era o meu escudo, mas também a minha prisão. Cada dia, o ódio crescia como era nas paredes de Alfama, belo por fora, sufocante por dentro. Eu começava a questionar, quem era o monstro aqui? O homem que planeava a queda dela, ou a mulher que me via como um meio para um fim? Mas não parava. O próximo passo era financeiro. Eu controlava as contas conjuntas, e comecei a transferir fundos devagar, 500 euros aqui para investimentos em Oeiras, 1000 ali para manutenção da vila em Cascais. Ela notou uma vez, durante o jantar, amor, o saldo baixou. Problemas no trabalho. Sorri, servindo mais vinho, nada que não resolva. Confia em mim. E ela confiou, porque eu era o patrocinador, estável, previsível, cego. Enquanto isso, contactei um detetive privado em Setúbal, um ex-polícia chamado Vasco, especialista em infidelidades. Quero tudo sobre o Rui, disse-lhe. E sobre ela. Ele cobrava caro, mas valia cada cêntimo, relatórios semanais, fotos, até vídeos granulados de encontros em motéis da Costa da Caparica. O relatório primeiro chegou por e-mail encriptado. Rui era um corretor de imóveis falido, 35 anos, divorciado com 2 filhas, vivendo de comissão em apartamentos de luxo que não podia pagar. Inês encontrara-o num app de dating há 6 meses, só para diversão, mas as mensagens mostravam mais, planos de fugir juntos quando o casamento acabar, promessas de uma vida livre em Faro. Patrocinador. Agora, eu via o quadro completo, eu era o cavalo de Troia na vida dela, o idiota que financiava a ponte para o amante. O detetive acrescentou, ela tem dívidas, senhor. Cartões de crédito no máximo, compras em boutiques da Avenida da Liberdade. Usa o seu dinheiro para tapar buracos. A raiva era um fogo controlado agora, canalizado em ações precisas. Marquei uma reunião com o padre da igreja em Sintra para o casamento, um homem idoso com olhos sábios, que ouviu meu confessionário informal, sem julgar. Padre, e se o amor for uma ilusão construída em mentiras? Devo cancelar tudo. Ele suspirou, o rosário tilintando, o Senhor perdoa, Miguel, mas o homem deve proteger o seu coração. Reze pela clareza. Rezei, sim, mas pelas noites em claro, não por perdão. Em vez disso, comecei a plantar sementes de dúvida nas amigas dela. Um comentário casual a Sofia num branz em Belém. Inês parece distante ultimamente. Achas que está feliz? Sofia hesitou. Ela adora-te, Miguel. É só stress. Mas a semente estava plantada. Outubro trouxe o ensaio do casamento. Vestida de branco, Inês rodopiava no salão de Sintra, o vestido de renda francesa caindo como névoa, e eu sentia náuseas. Estás linda, menti, beijando a mão dela. As amigas aplaudiam, Rui ausente mas presente nas mensagens que eu lia mais tarde. Amanhã, motel. Traz o vestido novo, o patrocinador paga. Eu ri sozinho na varanda da vila, vento de Sintra uivando como lobos. O plano solidificava, no dia do casamento, eu revelaria tudo, não com gritos, mas com um envelope selado no altar, cheio de provas, deixado para ela ler sozinha na suíte nupcial. Ela cairia, sozinha, enquanto eu saía pela porta dos fundos, livre. Mas o coração humano é traiçoeiro. Numa noite de novembro, após um jantar romântico no Time Out Market, ostras frescas e vinho alentejano, fizemos amor de novo, e pela primeira vez em meses, senti algo além de ódio. Ela chorou depois, aninhada no meu peito, obrigada por seres tu, Miguel. Não sei o que faria sem ti. As lágrimas eram quentes, genuínas. Ou mais uma camada da sua teia. Levantei-me, fui à cozinha beber água, e olhei para o espelho, olhos fundos, linhas novas na testa. Quem era eu agora? O construtor de pontes ou o sabotador de almas? O silêncio me consumia, mas eu não podia parar. A vingança era a única ponte que me restava. O inverno de Lisboa chegou manso, com chuvas finas que embaçavam as janelas do Chiado e transformavam as ruas em rios de luzes natalícias prematuras. Eu contava os dias para o casamento, 45, para ser exato, e cada um era uma página virada num livro que eu escrevia em segredo. O app no telemóvel dela evoluíra para um monstro, agora capturava não só mensagens, mas chamadas gravadas, locais GPS em tempo real, até padrões de sono via acelerómetro. Inês dormia mal nas noites de terça, quando Rui trabalhava até tarde, em Porto, e eu sabia porque via as notificações.
boa noite, amor. Sonha comigo, não com o aborrecido. Aborrecido. A palavra doía mais que patrocinador, porque tocava na ferida da minha essência, o homem quieto, metódico, que preferia Boé Prince a festas barulhentas. Eu comecei a alterar-me, devagar. Inscrevi-me numa academia em Alcântara, levantando pesos até os músculos arderem, transformando o corpo em armadura. Corria ao longo do Tejo ao amanhecer, o ar salgado limpando os pulmões de veneno, e imaginava cada passada como um passo para longe dela. Estás diferente, amor, comentou Inês uma manhã, tocando o meu peito no enquanto eu bebia café. Mais forte. Sorri, beijando os dedos dela. Quero estar no melhor para ti. Mentira doce, mas o elogio acendeu algo, orgulho misturado com desprezo. Ela postou uma foto nossa no Instagram, eu de braços ao redor dela em frente à Torre de Belém, legenda, meu herói bíceps fletidos amor eterno. Os likes choveram, incluindo de Rui, um coração discreto que só eu vi. O detetive Vasco entregou o segundo relatório numa garagem escura em Chabregas, chuva tamborilando no tejadilho do carro dele, ela está endividada até ao pescoço, senhor. 15.000 euros em cartões, mais um empréstimo para o estúdio dela que nunca usou. O Rui. Ele usa-a para contactos, o tipo é um vigarista, vende apartamentos fantasmas a investidores estrangeiros. Encontros deles são semanais, motéis baratos na margem sul. Mostrou-me fotos, Inês rindo num quarto com paredes descascadas, o vestido amarrotado no chão, Rui fumando na varanda, telemóvel na mão. Quer que eu confronte? Vasco perguntou, olhos de falcão. Não, respondi. Só mais provas. E descubra se há mais alguém. Havia, um ex-namorado em Coimbra, mensagens esporádicas, mas nada sério. Inês colecionava homens como acessórios, eu era o principal, o patrocinador, que pagava a conta. Naquele fim de semana, fomos à casa dos pais dela em Évora, Alentejo. A viagem de comboio foi silenciosa, ela com auscultadores a ouvir playlist de indie rock, eu fingindo ler o público. Os pais, reformados tranquilos com vinhas nos arredores, recebiam-nos com abraços quentes e ensopado de borrego. O pai, um antigo professor de história, puxou-me para o lado no pátio, copo de tinto na mão, cuida bem da minha Inês, Miguel. Ela é teimosa, mas tem um coração de ouro. Ouro. Ri por dentro, se ele soubesse que o coração dela era latão polido. Naquela noite, no quarto de hóspedes com cheiro a lavanda seca, ela sussurrou confissões. Às vezes sinto-me presa, amor. Como se o casamento fosse uma gaiola dourada. Parei, o corpo tenso sobre o dela, então abre a porta. Ela riu, puxando-me mais perto. Contigo, é uma gaiola que eu escolhi. Fizemos amor devagar, o luar alentejano filtrando pelas cortinas, e pela primeira vez, duvidei. E se o patrocinador fosse só uma fachada dela para o medo? Mas as mensagens no telemóvel, lidas no comboio de volta, apagaram a dúvida. Rui, o fim de semana com os sogros foi um inferno. Preciso de ti para me lembrar que sou viva. De volta à rotina, plantei mais sementes. Liguei para Carla, a amiga mais próxima, fingindo preocupação. Carla, a Inês anda pálida. Achas que é stress do trabalho? Ela hesitou na linha, talvez. Ou outra coisa. Ela anda estranha com o Rui por perto. Bingo. Rui. Quem é? Finjo ignorância. Carla gagueja, um amigo antigo. Nada demais, Miguel. Relaxa. Mas a semente brotou, 2 dias depois, uma mensagem no grupo das amigas. Meninas, cuidado com o que dizem. O Miguel é atento. Inês respondeu com emojis de riso, mas eu via o pânico nas teclas que batiam mais devagar. O Natal aproximava-se, e eu planeei a maior ilusão. Comprei presentes extravagantes, um colar de safiras para ela, da joalheria no Rossio, relógios para os pais, até um fim de semana em Paris para nós os dois, no ano novo. Ela saltou de alegria, beijando-me na rua, alheia ao facto de eu já ter cancelado os bilhetes internamente, o dinheiro ia para uma conta offshore em Espanha, meu plano B. Na véspera de Natal, jantámos com a família dela em Benfica, luzes piscando na árvore, rabanadas e bacalhau cozido na mesa. Inês, de vestido verde esmeralda, brindou, ao nosso futuro, amor. Eu ergui o copo, olhos nos dela, ao futuro que merecemos. O pai dela sorriu, mas a mãe, uma mulher intuitiva com rugas de preocupação, olhou-me demorado, como se visse as sombras. Naquela noite, sozinho no apartamento, ela ficara com as amigas para copos de Natal, ouvi uma chamada gravada, Inês no quarto de Rui no Airbnb em Cascais. Ele comprou-me safiras, Rui. Sinto-me uma puta de luxo. Rui riu, mas és a minha puta. Deixa o casamento rolar, depois dividimos o que ele te der. Meu sangue gelou.
Gravei tudo, adicionei à pasta, verdade. O detetive confirmou, Rui tinha um processo por fraude pendente, e Inês sabia, usava-me para o proteger, pagando advogados com o meu cartão. Patrocinador, cúmplice, idiota. Levantei-me, peguei numa garrafa de gin, e bebi direto ao gargalo, o álcool queimando como ácido. Lá fora, Lisboa cantava canções natalícias, sinos da sei quando, mas para mim, era um réquiem. Ano novo trouxe a primeira rachadura visível. Em Paris, sim, fui, mas sozinho, bilhete alterado, vaguei pelas ruas molhadas de chuva fina, Torre Eiffel brilhando como uma lança fria. Enviei fotos falsas para ela, eu, na ponte, com o Sena ao fundo. Saudades tuas, amor. Feliz 2026. Ela respondeu com corações, mas o app mostrou, minutos depois, mensagem para Rui, ele está em Paris, livre. Vem cá. Eles passaram a noite juntos no nosso apartamento, o GPS não mentia. Voltei no voo da manhã, cheguei a tempo de encontrar a arrumar lençóis, cheira perfume masculino no ar. Bom ano, amor, disse ela, abraçando-me. O melhor, respondi, inalando o traço de Rui. Não disse nada. Em vez disso, comecei a planear o golpe financeiro, congelei a conta conjunta, culpando um erro bancário, e transferi o resto para investimentos em ações portuguesas seguras. Ela queixou-se, preciso de dinheiro para o cabeleireiro do casamento. Eu pago diretamente, disse. Controle total. Fevereiro foi o mês da erosão. O casamento a 15 dias, convites enviados, flores encomendadas, rosas vermelhas agora, não brancas. Inês andava nervosa, unhas roídas, e eu via o stress nas mensagens. Rui, e se ele descobrir? Preciso do dinheiro dele. Ele, calma, usa o charme. És boa nisso. Eu ri, amargo, enquanto corria no ginásio. O corpo mudara, ombros largos, abdômen definido, e as mulheres no chiado olhavam agora, mas eu ignorava. O foco era ela. Contactei o advogado António de novo, o pré-nupcial está à prova de balas. No dia, ela assina ou perde tudo. Ele avisou, e emocionalmente. Vai doer. Já dói, confessei pela primeira vez. Mas a dor dela vai ser poesia comparada à minha. Uma noite, após um jantar no Eleven, vista panorâmica para o castelo, ela desabafou no carro, Miguel, tenho medo. E se não formos felizes? Parei o carro na marginal, ondas batendo na praia de Carcavelos. Diz-me a verdade, Inês. Há alguém. Os olhos dela enlargueceram, pânico puro, o quê? Não, amor, és tu e só tu. Mentira escorregadia, mas eu assenti, bom. Porque eu mato por ti. As palavras saíram frias, e ela riu nervosa, mas viu tremor. Naquela semana, as mensagens pararam, pânico, talvez. Ou cálculo. O silêncio dela era o meu espelho. O ensaio final em Sintra foi um circo, flores, música, família rindo. Eu sorria para as câmaras, mas por dentro, contava os minutos. O envelope estava pronto, fotos, gravações, extratos bancários mostrando as dívidas dela pagas com o meu suor. No dia, deixá-lo ia na suíte, com uma nota, patrocinador. Agora, cuida de ti própria. Ela leria, sozinha, enquanto eu brindava com os convidados, e depois saía, para onde? Faro, talvez, com o mar para lavar a alma. Mas na véspera, o destino riu-se. Encontrei uma carta no correio, resultados de um teste de gravidez que ela fizera em segredo. Positivo. Meu estômago revirou. Um filho. De quem? O app mostrou, consulta ginecológica marcada, mas sem menção a Rui. Sentei-me na varanda, Lisboa a pulsar lá embaixo, e pela primeira vez, o silêncio quebrou. Chorei, não por ela, mas pelo que poderia ter sido. Vingança ou redenção? O relógio ticava, impiedoso. Março irrompeu em Lisboa com um vento cortante do norte, carregando o cheiro de sardinha assada das festas iminentes, mas para mim, era o mês da derrocada final. O teste de gravidez jazia na gaveta da minha secretária como uma granada sem pino, e eu não conseguia olhá-lo sem que o mundo girasse. Inês, alheia, andava radiante, devido ao casamento, dizia, comprando lenços de renda no chiado para as damas de honor. Eu fingia entusiasmo, ajudando a arrumar a lista de presentes na nossa app de casamentos, mas cada notificação do telemóvel era um lembrete. O app ainda corria, capturando batimentos irregulares do coração dela à noite, sinais de náuseas matinais que ela escondia com sumos de laranja. Decidi confrontar o desconhecido primeiro. Naquela manhã, após ela sair para uma reunião de design, código para café com Sofia, peguei no carro e dirigi até à clínica privada em Alvalade onde o teste fora feito.
A recepcionista, uma mulher de meia idade com óculos de armação fina, ergueu a sobrancelha quando mostrei o ID. Pode ver os registros. Sou o noivo. Ela hesitou, mas o nome dela no envelope coincidia, e em minutos, tinha o relatório, positivo, 6 semanas, paternidade não confirmada. Meu cérebro de engenheiro calculou, 6 semanas datavam de uma viagem a Porto que fizemos juntos. Não, ela fora sozinha, visitar uma amiga, e o GPS confirmava noites em hotéis com Rui. O filho era dele. O meu, patrocinador, estendia-se a uma família fantasma. Voltei para casa, o trânsito da segunda circular um borrão, e sentei-me na cozinha com uma chávena de café frio. O ódio, que fora afiado como uma broca, agora embotava-se em algo pior, pena. Pena dela, por se afundar num poço de mentiras, pena de mim, por ter construído um império em areia. Liguei para o detetive Vasco, descubra a paternidade. Discretamente. Ele grunhiu, isso custa extra, e é invasivo. Tenho a certeza. Certeza absoluta. Enquanto esperava, mergulhei mais fundo na pasta, verdade, extratos mostrando 8.000 euros transferidos para a conta de Rui nos últimos meses, disfarçados como presentes de noivado. Ela usava-me para salvar o amante de falência. Patrocinador universal. Inês chegou ao almoço, pálida mas sorridente, com uma bolsa de compras da Zara. Surpresa, amor. Um fato novo para ti no dia J. Beijei-a na testa, sentindo o cheiro de menta que mascarava o enjoo. Obrigado. Senta-te, tens bom aspecto. Ela sentou, mãos tremendo ligeiramente ao abrir a caixa de salmão fumado. Estou bem, só. Excitada. Mentira. Naquela tarde, enquanto ela dormia a sesta, gravada como fadiga pré-casamento, eu contactei uma terapeuta online, uma lisboeta chamada Doutora Marta, especialista em traumas relacionais. Sinto-me vazio, confessei na videochamada, rosto em sombra. Como se o amor fosse uma equação errada. Ela assentiu, voz calma, o silêncio é perigoso, Miguel. Fale, ou imploda. Mas falar significava perder o controlo, e o controlo era tudo agora. O relatório de Vasco chegou à noite, por SMS encriptado, DNA comparativo via amostra de cabelo dela, roubada do pente, e sêmen de Rui de um preservativo num caixote de motel. 99,9% de compatibilidade. O filho era dele. Sentei-me na varanda, vento uivando contra o castelo, e imaginei o futuro, Inês, mãe solteira, Rui fugindo com o dinheiro que eu o doei. Mas o plano mudara. Não bastava a queda, ela precisava de uma rede de segurança, não por piedade, mas para que a dor durasse. Crua e real adicionei ao envelope, um cheque de 20.000 euros, para o bebê, anónimo, enviado após o casamento. Ela cairia, mas não morreria de fome. Dias viraram semanas num turbilhão de preparativos. Prova final do vestido em Sintra, Inês emergiu do provador como uma visão, renda fluindo como o vento nos jardins da pena, e as lágrimas nos olhos da mãe dela foram genuínas. Minha menina, sussurrou. Eu aplaudi, mas via o inchaço subtil na barriga, o segredo que inchava como uma mentira. À noite, no hotel Penha Longa, jantámos sozinhos, filete mignon e vinhos do Dão, e ela confessou, voz trêmula, Miguel, há algo que eu preciso dizer. Meu coração parou. Diz. Eu amo-te, mas tenho medo do futuro. E se não for suficiente? Abracei-a, sentindo o calor do ventre, serás suficiente. Sempre. Mentira final, mas suave como seda. A véspera do casamento amanheceu ensolarada, céu azul sobre as colinas de Sintra. A vila em Cascais fervilhava, floristas arrumando rosas vermelhas, Catarina aquecendo pastéis de bacalhau, o violinista afinando para aí, moraria. Eu vesti o smoking no quarto, gravata preta como a noite que viria, e olhei o espelho, um estranho, olhos duros como o basalto da costa. Inês estava na suíte adjacente, rodeada de amigas, risos e quando. Desci primeiro, cumprimentei os 150 convidados, família, colegas de obra, amigos de fado, copo de porto na mão. O pai dela apertou-me a mão, bem-vindo à família, filho. Filho. Ri por dentro. A cerimónia começou ao meio-dia, sol batendo nos vitrais da capela, organista tocando Vivaldi. Inês entrou pelo braço do pai, véu esvoaçante, sorriso radiante, para as câmaras, para o mundo. Eu esperava no altar, coração batendo como um pistão, e quando ela chegou, os olhos verdes encontraram os meus, estás pronto. Mais que nunca. O padre iniciou, votos, anéis, o sim dela e quando como um sino rachado. Beijámo-nos, aplausos trovejaram, e o banquete seguiu no jardim, percebes, queijos de serpa, toasts com vinho verde. Dançámos a primeira dança à La Vie en Rose, corpos colados, e ela sussurrou, amo-te, Miguel. Eu sei, respondi,
mão na curva da sua cintura. Mas o relógio ticava. Após o corte do bolo, 5 camadas de chocolate e laranja, fingi uma chamada de trabalho. Vou à suíte buscar o presente de surpresa. Subi as escadas de pedra, coração acelerado, e deixei o envelope na mesa de maquilhagem, selado com cera vermelha. Nota por fora, lê sozinha. Com amor, M. Desci, brindando com os convidados, rindo de anedotas sobre casamentos passados. 1 hora depois, o SMS chegou, do app, que eu ativara para alertas, localização dela na suíte, imóvel há 20 minutos. Ela lera. Voltei para a festa, mas o ar pesava. Sofia aproximou-se, olhos vermelhos. Miguel, a Inês. Ela pediu para te dizer que precisa de ar. Assenti, calmo, vou vê-la. Subi, porta entreaberta, e encontrei-a sentada na cama, envelope aberto, fotos espalhadas como confetes partidos. Lágrimas escorriam, maquilhagem borrada, mão na barriga. Como? Como soubeste? Voz rouca, partida. Sentei-me ao lado, distante, ouvi, Inês. No café em Belém. Patrocinador. Ela engasgou, não era assim. Eu amava-te, mas o Rui. O Rui que te usa. Que te engravidou enquanto eu pagava tudo. Mostrei o relatório de DNA, frio. Ela soluçou, é teu. Tem de ser. Mas os números mentiam. Levantei-me, o casamento acaba aqui. Assina os papéis amanhã, pré-nupcial. Levas o que é teu, dívidas, o Rui, o bebê. Eu pago a clínica, se quiseres. Ela agarrou a minha mão. Não, Miguel, por favor. Eu mudo. Mas os olhos dela eram os mesmos do bar em Barro Alto, calculistas. Sacudi a mão, muda para o teu filho. Eu mereço paz. Saí, porta fechando suave, e desci para a festa. Os convidados dançavam, ignorantes, e eu sorri para o pai dela. Inês está cansada. Vou levá-la a descansar. Mentira final. Dirigi para Lisboa naquela noite, chuva fina voltando, rádio tocando fado melancólico. O apartamento no Chiado estava vazio, cheiro a ela ainda no ar, mas eu abri as janelas, deixando o vento levar. Liguei para a doutora Marta, acabou. Ela, e agora? Reconstruo. Mas o silêncio, companheiro fiel, sussurrava dúvidas. Vingança consumada, mas o vazio era um abismo. As semanas pós-casamento foram um purgatório cinzento, Lisboa despertando para a primavera com azulejos reluzindo sob chuvas intermitentes, mas para mim, as cores desvaneceram-se como tinta velha. Inês assinara os papéis no dia seguinte, num escritório em Restelo, olhos inchados e voz monocórdia. Odeio-te, Miguel. Bom, respondi, assinando a anulação. O ódio é honesto. Ela saíra com uma mala, o colar de safiras devolvido, guarda para o bebê, disse, e o cheque de 20.000 euros depositado na conta dela horas depois. O detetive Vasco confirmou, ela mudara-se para um apartamento modesto em Amadora com Rui, que largara o emprego para cuidar dela. Patrocinador trocado por amante, mas as mensagens que eu ainda monitorava, o app demorava a desinstalar, mostravam brigas, preciso de dinheiro, Rui. O Miguel cortou tudo. Ele, arranja um emprego, Inês. Não sou o teu ATM. Eu mergulhei no trabalho, horas extras em canteiros de Oeiras, erguendo um condomínio de luxo com vista para o mar. Os colegas notavam, estás magro, Miguel. O casamento foi bom. Perfeito, mentia, martelando vigas como se pudesse fixar a alma partida. Noites eram piores, apartamento e quando vazio, eu bebendo uísque no sofá, revendo a pasta, verdade, como um masoquista. Apaguei há uma noite, dedos tremendo no delete, mas o dano ficara, cicatrizes invisíveis, como rachas em betão armado. Liguei para a mãe dela, uma chamada tensa, ela está bem. Está. A lidar. Obrigada pelo cheque, Miguel. Foi generoso. Generoso. A palavra doía agora. Uma tarde de abril, Sofia contactou-me via LinkedIn, perfil profissional, mensagem formal, podemos falar. Sobre a Inês. Encontrámo-nos num café em Campo de Ourique, ela nervosa com latte na mão, ela está mal, Miguel. O Rui é um porco, grita com ela, não trabalha. O bebê. Complicações. Meu estômago contraiu. Complicações. Pré-eclâmpsia precoce. Precisa de repouso, mas eles não têm seguro. Olhei para o copo, vapor subindo como fantasmas. Eu pago a clínica. Mas não é ela. Sofia assentiu, lágrimas, sabes, ela chorava por ti. Dizia que o patrocinador era amor disfarçado de medo. Medo.
A terapeuta doutora Marta diria, projeção. Mas eu sentia pena agora, misturada com alívio, vingança não era doce, era cinzas. Paguei o tratamento anonimamente, vi a Fundação de Caridade em Setúbal, e parei o monitor. O app morreu com um delete final, telemóvel dela bloqueado. Livre, mas acorrentado a memórias. Comecei a sair, jantares com amigos em Cais do Sodré, Fada e Alfama onde vozes roucas cantavam traições antigas. Conheci uma mulher, Ana, arquiteta de 35 anos, num bar de vinho, olhos castanhos honestos, riso genuíno. Gostas de pontes? Perguntou ela, sabendo do meu trabalho. Gosto de estruturas sólidas, respondi. Namorámos devagar, passeios no Tejo, mas o fantasma de Inês pairava, cada toque de Ana me fazia comparar, procurando mentiras nos olhos dela. Maio trouxe o nascimento prematuro. Vasco, ainda no meu payroll, enviou notícia, menina, 2,5 kg, saudável apesar de tudo. Inês chamara-lhe Luzia, como a avó. Rui abandonara-a na maternidade, fugindo para a Espanha com o último cheque, o meu, ironicamente. Ela mudara-se para os pais em Évora, sozinha com a bebé. Recebi uma carta, caligrafia trêmula, Miguel, obrigada. Pelo dinheiro, pela lição. Eu era cega. Se um dia... Rasguei-a, mas guardei o envelope, prova de que o silêncio ferira fundo. O verão chegou quente, praias de Cascais lotadas, e eu vendi a vila, lucro para uma nova vida em Porto, onde o Douro prometia renascimento. Ana veio comigo, mãos entrelaçadas no comboio, nova ponte. Nova tudo. Mas à noite, sonhos vinham, Inês no altar, véu rasgando, bebé chorando. Acordava suado, questionando, a vingança curara ou infectara. Liguei para o padre de Sintra, padre, perdoei. O perdão é diário, filho. Começa por ti. Rezei então, de joelhos no quarto vazio, pedindo não absolvição, mas força. Outono em Porto foi bálsamo, folhas douradas no Ribeira, vinho do Porto aquecendo noites frias. Ana e eu construímos, não castelos, mas alicerces, viagens a Douro, cozinhados caseiros de tripas à modo. Mas o passado telefonou, Sofia, voz urgente, Inês está mal de pressão pós-parto, Rui processa-a por abandono. Precisa de advogado. Enviei o contacto de António, anónimo, e desliguei. Chega de patrocinador. Inverno voltou, neve rara nos picos da Serra da Estrela, e eu propus a Ana, casamo-nos. Ela sorriu, sem pressa. Solidamente. Rimos, brindando com moscatel. Mas no ano novo de 2027, uma foto no Facebook, Inês em Évora, Luzia no colo, sorriso cansado mas real comentei. Não. Silêncio, agora amigo, não inimigo. A vida cicatriza devagar, como betão secando. Eu ergui novas pontes, na alma, não só em aço. E o patrocinador morreu, enterrado no Tejo. Não, espere, o abismo não se fechou tão fácil. Após a mudança para Porto, o silêncio que eu cultivara como jardim virou selva. Ana era luz, sim, cabelos loiros curtos, riso que ecoava nas caves de vinho do Douro, mas as noites traziam ecos. Sonhos onde Inês me chamava, patrocinador, do altar, o vestido manchado de sangue do parto que não era meu. Acordava, coração galopante, e saía para a varanda do apartamento no Foz, ondas do Atlântico batendo como acusações. O que foi? Murmurava a Ana, mão no meu ombro. Nada. O mar. Mentira pequena, mas acumulava-se como umidade nas paredes. O trabalho em Porto era redenção, projeto de uma ponte pedonal sobre o Douro, curvas elegantes ligando margens antigas. Eu desenhava à noite, linhas precisas no software, calculando cargas como se pudesse pesar a alma. Colegas, um grupo de engenheiros nortenhos, rudes mas leais, notavam, estás obcecado, Miguel. Mulher. Passado, respondia, e mudavam para cervejas no Majestic. Lá, sob lustres de cristal, contava histórias de Lisboa sem nomes, rindo de noivas que voam. Mas o copo tremia. Vasco ligou em junho, o Rui foi preso em Vigo, fraude agravada. Inês testemunhou contra ele, ganhou custódia total da miúda. Silêncio meu. Bom para ela. Desliguei, mas o alívio veio misturado com raiva residual, porque ela sim, eu não. Ana viu o telefone cair, ex. Fantasma. Conversámos então, pela primeira vez, o café em Belém, o envelope, o bebé. Ela ouviu, olhos firmes, vingança é veneno lento. Solta. Chorei ali, no sofá com vista para o rio, lágrimas quentes como vinho tinto. Soltei, não tudo, mas o suficiente para respirar. Verão trouxe viagens, dor de barco, uvas maduras nos vinhedos,
Ana fotografando enquanto eu remava. Isto é ponte, disse ela, mão na minha. Liga-nos. Fizemos amor sob estrelas, corpos suados e honestos, e pela primeira vez, não comparei. Mas Porto tem as suas sombras. Um dia, no mercado do Bolhão, vi uma mulher com bebê ao colo, cabelos castanhos, olhos verdes, e o pânico subiu. Corri para o carro, mãos no volante trêmulas. Ana encontrou-me horas depois. Fala. Medo de repetir. Ela, então não repitas. Escolhe. Outono solidificou-nos, curso de salsa no Ribeira, noites de francesinha em riçóis de camarão. Propus casamento em outubro, num castelo em Guimarães, simples, 50 convidados, fado nortenho. Ela aceitou, anel de ouro amarelo simples. Sem dramas, brincou. Mas o passado sussurrou, carta de Inês, via Sofia, Luzia perguntou por o tio bom. Obrigada por tudo. Encontrei trabalho em design sustentável. Paz. Respondi, paz. Envie um brinquedo para a miúda, anónimo, urso de peluche com laço azul. Inverno de 2027 nevou leve na cidade, e casámo-nos numa capela gótica, chuva fina abençoando. Votos meus, construo contigo, não apesar. Ana, sou a tua margem segura. Festa no Palácio Mateus, vinhos doces e danças até amanhecer. Sem envelopes, só risos. Mas a cicatriz coça. Anos depois, em 2030, vi Inês no jornal, designer premiada em Évora, luzia uma miúda de 5 anos com sorriso verde. Orgulho estranho. Liguei para a doutora Marta, perdoei. Bom. Agora vive. A vida é ponte, não castelo. Ergo, atravesso, sigo. Anos fluíram como o Douro, calmos e vinificados, transformando o amargo em memória distante. Em 2035, Ana e eu tínhamos uma casa em Vila Nova de Gaia, varanda com vinhas trepando, e 2 filhos, João, 6 anos, correndo com modelo de ponte na mão, Maria, 3, cantando fado infantil. Eu dirigia uma firma de engenharia, projetos de sustentabilidade, pontes ecológicas no Minho, solares em Trás-os-Montes. Ana lecionava arquitetura na universidade, noites de debates acesos virando abraços. Lembras-te de Lisboa? Perguntava ela às vezes, vinho na mão. Sim. Lição. Ríamos, mas o silêncio agora era ouro, cheio, não vazio. Inês cruzou o caminho uma vez, em 2032, num congresso de design em Porto. Eu estava no painel de Estruturas Humanas, metaforizando relações como vigas, quando a vi na plateia, 40 anos, cabelos curtos grisalhos elegantes, Luzia ao lado, 7 anos, olhos curiosos. Aplaudiram, e no coffee break, aproximou-se, Miguel. Voz rouca, como fado antigo. Inês. Abraço ao quarto, Luzia tímida, o tio das pontes. Sorri, sim. Queres ver um desenho? Mostrei sketches no tablet, ela iluminou-se. Inês, ela adora construir. Obrigada. Por tudo. Passado. Conversámos leve, ela casada agora, com um professor de Évora, vida estável. Aprendi com o erro. Eu também. Saí dali leve, contei a Ana à noite, fecho o capítulo. Ela, bom. Abre o nosso. Fizemos amor devagar, filhos dormindo, rio murmurando fora. Em 2040, reformado cedo, viajei com Ana, caminho de Santiago a pé, mochilas leves, bolhas e risos. No fim, em Santiago, rezei na catedral, gratidão, não por vingança, mas por lições. O patrocinador era eu mesmo, patrocinei a minha queda, e a ascensão. Agora, aos 55, sento-me na varanda, neto no colo, João casado, miúdo de 2 anos, Ana lendo ao lado. Lisboa é memória distante, Tejo um sonho. O silêncio. É a melodia final, fado sem dor, só eco de vida.